clima já era ruim depois das primeiras notícias de que a agência de segurança americana tinha espionado a presidente Dilma Rousseff. E ficou pior com as revelações de que a espionagem tinha atingido também a Petrobras. Nesta terça-feira, finalmente, o Palácio do Planalto confirmou o adiamento da visita da presidente Dilma aos Estados Unidos, prevista para o mês que vem. Os dois lados devem sair perdendo. Ficará mais difícil para os Estados Unidos venderem os caças F-18 para a Força Aérea Brasileira. E o Brasil perde uma chance para defender a reivindicação de uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. Isso sem falar das oportunidades de estreitar as relações econômicas. Quais as razões do impasse? Por que o governo Obama não quis dar as explicações exigidas pelo governo Dilma? O adiamento da viagem é a resposta adequada à espionagem americana? O certo é que o episódio ainda está longe de ser superado. Tanto que o comunicado do Palácio do Planalto reiterou o que quer o governo brasileiro, abre aspas, as correspondentes explicações e o compromisso de cessar as atividades de interceptação. Fecha aspas. E para falar das relações entre Brasil e Estados Unidos e do impasse que levou ao adiamento da viagem da presidente Dilma a Washington, recebemos Giorgio Romano, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e Alberto Pfeiffer, membro do GACINT, o Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da USP. Sejam muito bem-vindos. Os Estados Unidos costumam fazer 2 visitas de Estado por ano, recebem chefes com todas as honras. A Dilma seria a única desse ano. O cancelamento pode ter evoluído, digamos, de uma posição ofensiva para uma posição de força, ou ela é inócua? Como é que vocês analisam? Acho que primeiro temos que deixar claro que não é cancelamento, né? Tem uma clara diferença. É adiamento. Mas mesmo adiamento. Para a imprensa americana, isso aqui não, há muito tempo não acontece. Não, tudo bem, mas é uma situação muito específica, também não acontece há muito tempo. Eu acho que foi uma decisão muito acertada, porque é muito equilibrada, porque na realidade também salva a cara do próprio Obama. Porque se a Dilma fosse lá, toda a imprensa, toda a atenção, seria, mesmo a Dilma não querendo, seria sobre esse ponto. E uma das questões que estava em jogo também é saber o que mais tem. Esses Estados Unidos não é só questão de assinar embaixo, que nunca mais vão fazer, a gente sabe que isso seria para inglês ver, mas saber o que mais tem. Daqui a pouco Fantástico vem com outra notícia, e mais uma, a Dilma lá nos Estados Unidos, já imagina. Então, é o caso de dar um tempo, dar um tempo para as coisas se esclarecer, e isso, nesse momento, eu acho que está errado sugerir que os dois perdem. Acho que os dois ganham com essa decisão, de dar um tempo, tanto internamente, para não prejudicar a viagem. É uma viagem muito importante, que pode ser importante, dependendo depois como, mas que não trata de cancelamento, trata de simplesmente evitar digamos, sem nenhum horizonte, porque o próprio presidente Obama precisava de muitos meses para revisar, se é que ele não conhece exatamente o alcance da espionagem e o conteúdo dela. Pois é. Então... É um adiamento, como se diz, sine die, né? Sem data marcada, e considerando o calendário eleitoral brasileiro, provavelmente não haverá possibilidade da presidente realizar esta visita durante este mandato. Eu creio que pode ser até que se pense que os dois países ganham, mas eles ganham ao não perder. Quer dizer, é uma negativa acumulada, basicamente. Os dois países, Brasil e Estados Unidos, têm desenvolvido uma agenda razoavelmente interessante para ambos os lados, com cooperação em campos como o programa Ciências Sem Fronteiras, programas de biocombustíveis, programas de governo eletrônico, temas que vêm se desenvolvendo nos últimos 4, 5 anos. Não era o caso de se haver uma necessidade de uma visita de Estado, ou mesmo de um esforço concentrado para se tratar de algum tema específico ou do adensamento dessa agenda. Essa agenda vem se desenvolvendo por si mesma. Era uma visita que tinha um caráter mais protocolar, mais cerimonial, mais simbólico. E, de fato, o que poderia ser um impulso ao relacionamento bilateral, a partir de toda a movimentação que uma visita de Estado provoca, passou a ser um ônus para ambos os governos quando se depararam com essa situação constrangedora.
Mas, de toda forma, houve um esforço dos Estados Unidos de tentar, digamos, contornar o problema, ou pelo menos resolver. O Obama me mandou o secretário de Estado para cá, o John Kerry. Houve reuniões lá com o vice-presidente John Biden, houve reuniões com... Assessora de segurança, Susan Rice. Por que os Estados Unidos não conseguem explicar? Eu acho que os dois governos fizeram um esforço grande. Teve várias reuniões durante a cúpula do G20, o próprio ministro Figueiredo foi para lá. Acho que dos ambos os lados tem tentativa de esclarecer, de ver até onde era possível mas tanta conversa não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum, porque nós fazemos, mas vamos ver... Porque o Brasil precisa ter a certeza, pelo menos saber do tamanho da espionagem que foi montada. E se Obama... Você falou uma coisa muito interessante. Se você acompanha, enfim, isso passa pelas redes existentes, as redes de telecomunicações, as redes de Microsoft, não é que os Estados Unidos montam lá de fora todo um aparato. Não, eles usam os sistemas existentes, que existem, que todo mundo usa diariamente, e que são empresas americanas subordinadas à lei antiterrorista americana, ou seja, obrigadas a fornecer as informações. Agora, o tamanho das informações, o Brasil é um país. Imagina, Obama, para ele saber exatamente tudo que foi coleta de dados aqui no Brasil, demora, é óbvio. O Brasil precisa saber que mais. Seguramente então, Obama não sabe a dimensão desse assunto. Não sabe. Ele não pode dar uma ligada para a Agência Nacional de Segurança e dizer, quero um relatório em uma semana, caiu a casa. Chega a ser um contrassenso lógico você querer receber a informação sobre a informação que o teu, o outro lado tem. No Wikileaks, os Estados Unidos fizeram isso. Eles avisaram alguns parceiros, pode vir isso, é para evitar constrangimento. Já imaginou a Dilma estar lá com toda a delegação? Mas eram documentos diplomáticos. Sim, mas de qualquer forma, é da relação formal, né? Eu sei, mas se trata de informações constrangedoras, que podem constranger. Claro, e foram constrangedoras. Os Estados Unidos podem oferecer para o Brasil um quadro do que exatamente eles estavam fazendo. No primeiro momento, sugerindo que não ia só questão de segurança, que era para o bem do Brasil. Você lembra que o Kerry falou isso? E depois, está explanando também Petrobras. Bom, pelo bem do Brasil, que mais? Embraer, que mais? Então, esse aqui, é claro, para nós, a gente sabe que isso estava acontecendo, nenhuma novidade. Isso faz parte do capitalismo industrial, isso há décadas. A forma como os Estados Unidos conseguem fazer, a capacidade, evidentemente, multiplicou enormemente com a vinda das tecnologias de informação, que são deles. Não tem jeito. Os satélites são deles, as empresas de telecomunicação, as redes. Então, assim, a capacidade de controlar as informações multiplicou enormemente. Em si, não há nenhuma novidade. Ninguém deveria estar surpreso que, sabe, óbvio que eles estão espiando na Petrobras, óbvio que eles estão espiando nas empresas estratégicas do Brasil, o governo brasileiro. Então, se nós sabemos que isso acontece, eu devo partir do pressuposto que está a acontecer. Quer dizer, a nossa surpresa com o fato de estarmos sendo espionados e esperar um pedido de desculpas, uma explicação ampla, definitiva sobre a questão da espionagem, é quase que um ato enfim, um wishful thinking, né? Achar que o Obama vai admitir publicamente tudo que é feito em termos de espionagem e dar garantias para um outro governo de que nada mais desse tipo acontecerá. Isso simplesmente não vai acontecer. Pedindo coisas absurdas? Não. Absurda? Estão fora, Jorge, isso está fora do escopo do serviço de inteligência. Ele, por definição, presume isso, essa confidencialidade. Não há como um governo de outro país dizer para outro, eu não vou lhe espionar mais. Não, mas há como dar algumas garantias, como você falou antes do início do programa, trata-se de um país com o qual o Brasil tem parceria estratégica, bem ou mal, com todas as relações, às vezes diferenças importantes, enfim, tem relações muito estreitas, um dos principais parceiros comerciais, os investimentos têm diretos, tem, enfim, laços muito fortes. Há uma agenda positiva. Agora, claro, há espaço para uma agenda positiva, mas seria inaceitável um governo num país do tamanho do Brasil, simplesmente dizer, vocês estão fazendo isso, tudo bem.
continua. Mas aconteceu a mesma coisa. Houve, digamos, denúncias de espionagem com relação à Alemanha, alguns países da Europa, ministros de Estado, empresas também, corporações a SPD, europeias, que é o segundo maior partido na Alemanha, e os Estados Unidos também não deram nenhuma explicação. Não, mas a SPD, por exemplo, o segundo maior partido, exigiu a interrupção das negociações para o Tratado de Livre Comércio entre Europa e Estados Unidos, até que a questão está na pauta das eleições, isso. Em outros países também não é tranquilo. O fato da Inglaterra, pela primeira vez, ter votado contra uma parceria, no caso da Síria, o clima também tem a ver com isso. Esse fato teve um impacto negativo, muito negativo na Europa também, e teve também no México. Também o presidente do México exige explicações, etc. Não há nada assim de muito peculiar no posicionamento do governo brasileiro. É um posicionamento certo, consequente, só que coincidiu com essa visita de Estado que aí criou esse constrangimento. De fato, é certo o posicionamento firme, o posicionamento com autoridade, com autoridade soberana, quanto a sua defesa da sua confidencialidade, das suas informações. O que talvez seja ingenuidade, ou é ingenuidade, é achar que o outro lado vai concordar com isso, vai assumir a responsabilidade e prometer que não vai fazer e vai dar a ampla informação sobre o serviço de inteligência que ele vem procedendo. O que eu creio que você levantou um ponto que é crucial para a compreensão da reação brasileira, que é o calendário eleitoral. Como o SPD defendeu que o tema, de certa forma, bloqueasse... SPD? Não, é o segundo maior partido na Alemanha. Tem eleições na Alemanha, 22 de setembro. Bloqueasse a negociação entre Estados Unidos e União Europeia, que também nós já estamos num clima pré-eleitoral. Então, o que seria uma visita que poderia, para a presidente Dilma, para o governo brasileiro, corresponder a uma expressão do Brasil como um ator de nível global, um parceiro estratégico, ou seja, a definição que se use com os Estados Unidos, passou a ter uma tintura, uma coloração negativa, que era o risco da exposição ao ridículo, ao desagradável, que seria novas informações serem reveladas durante a visita. Claro. E isso aí teria, claro, um fator negativo. É que a bola está para os Estados Unidos. Eles têm que reconquistar a confiança. Não só com relação ao Brasil, mas também a opinião pública na Europa, no México, em outros países, entendeu? A bola está com os Estados Unidos. Agora, ano eleitoral, não sei, talvez, Alberto, mas eu acho que em qualquer momento, eu não consigo imaginar que um presidente do Brasil, numa situação dessa, simplesmente diz, não fingir que nada está acontecendo, vamos lá. Porque querendo ou não... retórica para tudo, né? A nota da Casa Branca diz, uma pena que nós, que temos uma agenda tão ampla, fiquemos empacados por causa de um único tema, e acho que nosso compromisso é mover além deste tema, ou seja, o aceno que o presidente Obama deve ter feito à presidente Dilma era exatamente disso. Vamos deixar esse assunto de lado, ou conversamos sobre ele aqui, mas vamos manter o resto da nossa conversação, já que isso é do interesse das duas partes. Toda, você sabe melhor que a gente como funciona a imprensa, todas as perguntas seriam sobre isso, toda a atenção seria sobre isso, estragaria a própria visita. Por isso que eu acho que foi uma decisão... Foi do governo brasileiro, não sei. Uma sugestão do governo americano? Necessariamente não sei. A sinalização vinha do governo brasileiro, já tinha indicado que pretendia... Já tinha cancelado a visita precursora, que os primeiros funcionários do governo vão preparar a visita, estava considerando a possibilidade de cancelar, se não houvesse uma resposta satisfatória do governo americano. A iniciativa do adiamento não veio do lado americano. Não dando uma resposta. As informações que chegam dos bastidores do Planalto são de que houve uma reunião, estavam presentes o ex-presidente Lula, o presidente do PT, Rui Falcão, Franklin Martins, na qualidade de conselheiro, ex-ministro da comunicação do governo Lula, inclusive o marqueteiro João Santana, e que esses, digamos, do ponto de vista do aconselhamento político, se posicionaram contra a visita. Política eleitoral. Portanto, um político política eleitoral. A presidente Dilma e o Itamaraty gostariam de manter essa visita, achavam que era do interesse do Brasil. Essa informação que você tem, eu tenho outras informações. Quais são as suas informações? Não, eu acho que assim, Obama não sendo capaz de dar uma explicação satisfatória, quem decidiu adiar, no fundo, foi ele, entendeu? E numa situação dessa, que ele sabia, estava claro que o Brasil exigia isso desde faz tempo,
ele é incapaz de dar uma resposta, disse, bom, então vamos esperar. Mas isso não significa que toda a agenda que ele mencionou, isso está em andamento. A relação, a relação Brasil-Estados Unidos, ele, como o Alberto colocou, ele, por incrível que pareça, ele avançou bastante em coisas específicas durante o segundo governo do Lula. Isso se manteve. Agora, o Brasil deve ter levado em conta também, ao tomar essa decisão, o que disse uma analista, Julian Swag, que conhece bastante os Estados Unidos e a americana. Os Estados Unidos não fazem contrição dos seus atos equivocados. Não é normal. Ele não discute com terceiros questões ligadas à segurança, não pede desculpas, não diz que errou. Os Estados Unidos têm essa posição não publicamente, fechada. Portanto, esse caso tem solução no horizonte, no médio prazo? Tem solução, acho que a solução está dada. A solução está dada. E é essa mesmo. Existe uma agenda virtuosa entre Brasil e Estados Unidos. Essa agenda vai permanecer. Se nós pensarmos que isso é um episódio e que há sim uma questão que eu acho que nesse ponto o governo brasileiro agiu corretamente. Ele deve ter uma postura firme, deve ter uma postura altaneira, é correto. Agora, disso a contaminar ou fazer com que esse seja o ponto central do relacionamento, aí já é um erro. Mas eu acho Jorge, só para completar, é correto tratar do tema na sua dimensão específica. Quer dizer, houve uma invasão de informações, quanto a informações do governo brasileiro, do mais alto nível. Não gostamos disso. Está muito bem. Sabemos que vocês fazem isso. Como é que podemos resolver essa questão? Continuamos com a nossa agenda comum aos dois países. Mas isso pode fortalecer nossas posições de negociação comercial? Ou seja, isso pode cobrar preços mais caros por demandas que eventualmente os Estados Unidos tenham do Brasil? O Brasil, quando se apresenta como um parceiro, de novo, virtuoso dos Estados Unidos, e nós não temos nenhum assunto negativo na nossa agenda, não temos nenhum... Temos um agora. Agora temos, então, mas não temos nenhum ponto de fricção realmente histórico com os Estados Unidos. E eu acho que nós podemos pedir alguma coisa a mais, alguma recompensa por sermos um parceiro confiável. Os Estados Unidos já finalizaram essa questão do reconhecimento do pleito do Brasil na ONU, mas seria muito barato, né? Porque todo mundo sabe que isso não está na pauta. Né? Então, mesmo se Obama falasse a mesma coisa com relação ao Brasil que já falou com relação à Índia, né? Isso pode ser um ganho diplomático, mas eu acho interessante que ele colocou. É claro que os Estados Unidos têm interesse em reconquistar a confiança do Brasil. Eles não podem ficar... Tem os problemas com a Rússia, tem um conflito assim, complicadíssimo a longo prazo com a China. Se tem, o Brasil é um país que tem uma margem de manobra e negociação muito grande. Com a China é maior, fica lá, mas igual, os Estados Unidos é outro tipo, porque os analistas americanos, eles registram os Estados Unidos um afastamento. Quer dizer, a imprensa americana, os analistas principais dizem, era um momento de trazer o Brasil mais para perto, ele está afastado, ele já não é um parceiro tão próximo. Não é mais um país totalmente subordinado entre os Estados Unidos. É um país que dialoga da mesma forma. Não deixou de dialogar com os Estados Unidos, não deixou de dobrar o comércio nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, mas começou um trabalho muito intenso de diversificação, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista político. Então está no BRICS. Ele articula com a Rússia, articula com a China. Né? E é evidente que tem um episódio do Irã que demonstrou uma autonomia que os Estados Unidos não esperavam por parte do Brasil, e isso causou uma série de imagens do Brasil se afastando, etc., mas que faz parte, entendeu? Você acha que é um afastamento mais do que necessário? Não creio que haja um afastamento. Acho que os Estados Unidos não veem grandes problemas no Brasil começar a abrir as asas e sair pelo mundo. Eles não veem o Brasil como uma ameaça à paz, à segurança, à estabilidade global. Pelo contrário, é um país que tem a contribuir pelo progresso do mundo, pelo desenvolvimento do mundo. O que o presidente Lula fez ao tentar participar do debate sobre a questão do Irã, claro, os Estados Unidos tinham ali uma rota de conduta que preconizava um outro tipo de atitude, um endurecimento maior com o regime iraniano. No fim das contas, o que o Brasil e a Turquia conseguiram já estava mais ou menos acertado com os iranianos. E fazia parte de uma estratégia do Lula de se alçar como um estadista global, uma figura de impacto por todo o mundo. Foi, vamos dizer, foi bem digerido aquilo, não causou maiores sequelas. E acho que os Estados Unidos perceberam, o Brasil pode sim começar a tentar nadar fora da sua área natural, que é a América Latina, a América do Sul,
sem causar problemas para o mundo. Ao contrário, colaborando para soluções, talvez não resolvendo problemas do mundo, mas colaborando para as soluções. Nesse episódio, eu acho que a gente tem que ver bem o seguinte: existe uma agenda crescente e positiva entre Brasil e Estados Unidos. Que não vai ser comprometida pelo incidente, então. Assim de toda forma, nem a viagem. Nem a presidente viagem. Dilma, de toda forma, vai para os Estados Unidos agora no dia 23, faz Exatamente. a abertura da Assembleia Geral da ONU e pretende falar sobre essa questão da espionagem como um dos seus temas, ou talvez o tema principal. É o momento, é o lugar certo. Não pode deixar de falar disso. O presidente Dilma não vai mais fazer a visita de Estado aos Estados Unidos, não vai comparecer ao jantar na Casa Branca, mas vai a Nova York, sim, semana que vem, para abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas, como é a tradição, o Brasil que sempre faz isso, e pretende falar lá. O que ela pode dizer, além do que já foi dito nas nossas queixas e nas conversas intensas que tem tido com os Estados Unidos? Eu acho que ela... O que eu imagino é que ela vai pedir é coerência. É um país que fala para todo mundo, exige todo mundo transparência, exige que fala democracia, né? E, na realidade, monta um esquema gigantesco, né? Que provavelmente nem ele sabe exatamente o tamanho do esquema que está montado, que é, ao mesmo tempo, a violação, né, dos direitos humanos no sentido do indivíduo, né? Como também da soberania nacional. E essa vai ser compartilhada com muitos países, né? Então, eu creio que aqui há uma linha da tradição diplomática brasileira que talvez ela possa adotar, e talvez seja adotada no discurso, a defesa de princípios clássicos, né? Da não intervenção, da autodeterminação, da não interferência ou não ingerência em assuntos domésticos ou internos, uma linha da equidade que tem a sua expressão prática no multilateralismo, que é uma linha que o Brasil tem seguido com bastante coerência nas últimas décadas. Se ela se pautar por esse tipo de abordagem, é uma abordagem correta, é uma abordagem sensata, é uma abordagem que vai galvanizar a atenção para o discurso dela e para a presença do Brasil na Assembleia Geral da ONU. Se ela, talvez, se sentir tentada a um discurso do tipo de uma diatribe, de vitimização, de anti-imperialismo ou coisa do tipo, talvez ela enverede por um terreno não tradicional do nosso discurso diplomático e talvez ela não consiga, de novo, apresentar o Brasil como um global player, né? Como um ator global que conhece o seu lugar, conhece os recursos de poder que detém e sabe se posicionar com sensatez. E porta-voz de uma insatisfação generalizada, não só dos governos, mas também da opinião pública. Acho que o tom da nota que foi divulgado hoje pelo Planalto, ele vai numa linha absolutamente razoável, tem nenhum excesso diplomatiquez necessário, mas dando uma mensagem clara. Que são coisas que são inaceitáveis. Ou seja, o Brasil aguarda as explicações. Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada, Jorge, pela participação aqui no Entre Aspas. E muito obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. A gente volta na quinta-feira. Até lá.